grandes propósitos de a gente estudar repertório técnico na arquitetura é o seguinte: quando a gente olha uma obra muito bem executada, desde o projeto, né, inicia-se ali no projeto, a gente vai chegar nessa etapa, né? Inicia-se ali no projeto e a obra, né, em si, né, está bem executada. O arquiteto, com toda certeza, pensou em todos os processos. Dá uma olhadinha nessa obra aqui, ó. A gente vai entender. A gente olha, né? É um material basicamente único de toda a edificação, né? Ou do corpo principal da edificação, do corpo mais bruto dessa edificação, né? O concreto aparente. Lógico que ele quis também, né, fazer todo esse efeito que a gente vê, né? Olha que interessante aqui, ó. Tem, né, os recortes da forma, né, a pausa das formas, mas vamos dando uma olhadinha no que eu quero que a gente preste atenção. Olha o seguinte, ó. Imagine como isso é executado na obra. A gente tem, ó, um pilarzão de concreto, né? É, um outro pilar de concreto também, né? Uma espécie de um pilar. E a gente tem, ó, esse elemento aqui, ó, que segura o brise. Como isso é executado na obra, né? Quais os profissionais que trabalharam ali para executar isso? É possível executar isso de uma outra forma, a não ser em concreto? Como é que faz essa ligação, né? Desses dois pontos, né? Da peça que vai segurar o brise, da estrutura. Isso tem cálculo? Não tem? Com certeza tem, né, gente? Com certeza tem. Olha esse elemento, como que é? Esse elemento vazado, como executa isso na obra? E isso, quando o arquiteto sabe como executa, né, na obra, ele sabe como ele consegue projetar isso. Por quê? Por que eu falei lá no início que o projeto concebido, né, concebido é fundamental? Porque ele precisa passar todas as informações para o engenheiro, para o cálculo estrutural, para o pessoal que calcula brise, estrutura metálica, vidro. Nasce no pensamento do arquiteto, não é num software, o software ajuda no pensamento do arquiteto, e aí ele produz uma parte técnica, que é o desenho, com a experiência que ele tem para que isso seja executado na obra. Vira, né, quando a gente fala de obra de arte, vira uma obra de arte, né, a gente fala que ele tem ali, né, é, como que se diz, movimento em tudo que foi feito ali, realmente tem, né, a gente percebe isso e tal, mas como se isso tudo se dá, né? A gente vai fazer algumas séries aí de concreto na sua essência. Por que grandes arquitetos usam só o concreto? Né? Geralmente, né? Usa mais o concreto. É muito interessante porque ele consegue trabalhar muito isso, como o nosso Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, e aí, né, une uma estrutura metálica, um vidro, né, você consegue observar ali, né, obter todas as informações do projeto dele, né, o que ele usou nos projetos, e, e a gente consegue identificar de como foi executado tudo aquilo, né, as preocupações da obra, né, como que era aquela forma para ser executada, por exemplo, esse concreto aparente, como que é essa forma, por exemplo, olha, a gente tem uma iluminação aqui, como que é feito? É na laje, onde passa a infraestrutura. E outra coisa interessante, olha essa passarela aqui, ó, aqui no ar. Uma outra estrutura metálica, fundida ou soldada, né, ou fixada ali com algum tipo de parabolt, uma coisa desse tipo, né, na estrutura de concreto. Teve cálculo para fazer isso, né? A estrutura de concreto teve que calcular, ou por ser uma empena de concreto já suportava. E aí, como é que tudo isso se dá? Né? Esse é o pensamento do arquiteto, ele tem que caminhar por tudo isso. E o que é interessante, ó, quer ver? Vamos dar mais uma olhadinha. Essa passarela que a gente está vendo, ela está também pendurada no teto. A gente vê, vamos ver se eu consigo observar, ó, a gente vê alguns tirantes aqui, ó,
dela pendurada, de uma outra passarela até pendurada. Essa foto é muito emblemática a gente observar ela. Por quê? Porque o arquiteto teve a manha, assim dizendo, de manter tudo aparente, toda a infraestrutura aparente. E aí tem um tubo marrom aqui passando. Geralmente a gente esconde esse tubo na obra, né? Aí eu te pergunto, o arquiteto teve ou não teve de ter a manha, né, assim dizendo, de ter a visão 3D de tudo que estava acontecendo ali? Né? Hoje no Revit a gente fala de Revit, o ArchiCAD de Clash Detection, né? O que está interferindo uma na outra, né? Vamos compatibilizar tudo. Mas, ó, muito provavelmente essa pequena curva aqui não estava no projeto, teve que ser executada na obra para desviar de algum momento ali, de algum trecho, né? Que encontrou no caminho e teve que descer um pouquinho. Mas olha o quanto o arquiteto pensou, né? Essa arquitetura, Roberto Loeb, ela é muito, como a arquitetura paulista aqui, né? De deixar a coisa meio crua, assim, assim dizendo, o negócio, o material bruto dele, né? E isso é muito interessante. E a gente aprende muito, olha a passarela no ar, né? E isso a gente aprende muito e é muito legal a gente estudar esses caras que são referências para nós na arquitetura. Que interessante, né? Essa estrutura metálica, né? Que sem apoio, tem um apoio lá em cima, só esse vidro. Cara, a preocupação do engenheiro, essa estrutura balançar ou não, é muito interessante quando a gente começa a entrar de fato no fundo da arquitetura, olha o volume inteiro do prédio, o movimento que ele tem, né? Hoje a gente vê o resultado dele, mas e aí? Né? Por trás de tudo isso, o que tem o pensamento do arquiteto, certo? Um grande abraço aí, fique com Deus.